Boa noite para você que está aí nos acompanhando da sua casa. A minha oração é que Deus visite o seu lar, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz nesta noite, possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos numa semana muito importante, diante de diversas coisas que aconteceu nesses dias. Os fatos dessa semana marcaram negativamente a história da nossa nação. Mas hoje é domingo, uma nova semana inicia. O Senhor está no trono governando todas as coisas. E será uma semana excelente se você estiver na presença do Senhor. É na presença do Senhor que as coisas acontecem. Convido você a abrir a sua Bíblia neste momento. Em Atos, no capítulo de número 7, nós já fizemos uma leitura de um contexto deste texto. Agora, a partir do verso 51, e diz assim a palavra do Senhor: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Pai de amor, fala conosco, usa a tua palavra, ela é a baliza da nossa vida, instrumento, ó Deus, de edificação. Que eu seja um canal limpo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, na hora da prensa da vida, da pressão, das circunstâncias, Deus espera o melhor de nós e não o pior. Nesses dias, quando os homens da nossa nação são pressionados pelas circunstâncias, seja pela crise econômica, pela crise desta doença, muitos têm produzido o pior, não o melhor. Hoje, nós vamos olhar para um homem, para a vida de um homem que produziu o melhor de Deus na sua vida. Mas antes, eu queria chamar sua atenção para a história de um avivalista do século XIX. A história registra que David Livingstone, que foi um grande missionário avivalista, ele esteve por muitos anos trabalhando entre os africanos, fazendo esse trabalho missionário. Ele era médico e ele viajou praticamente toda a África, onde ele ia fazendo demarcações, atendimentos, ele ia conhecendo lugares onde ele podia ensinar, onde ele podia ministrar e onde ele podia realizar curas, ele podia ser uma bênção. E ali ele evangelizou, ele falou de Jesus, ele testemunhou, ele foi um homem diferenciado. E por muitos anos, ele foi desgastando a sua saúde no trabalho missionário. E no dia 1º de maio de 1873, ele morre. Morre depois de uma disenteria e seguida de uma malária, e essa é a consequência final de sua morte. Diz que os nativos indígenas encontraram ele morto, ajoelhado ao lado da cama, e eles pegando David Livingstone,
eles retiraram órgãos dele, o seu coração, as suas vísceras, e fizeram sepultamento ao pé de uma árvore, que mais tarde, neste local, se tornou também um lugar de memorial. Em 1902 fizeram um memorial em homenagem a Livingstone, e o corpo dele, depois de fazer um processo de embalsamamento, eles enviaram para a Inglaterra, e envolto numa urna feita de casca de árvore, onde ele foi levado, conduzido no navio e até o Reino Unido. Livingstone foi o primeiro homem a descrever a geografia, a estrutura social, os animais, as plantas do continente africano. Praticamente o primeiro mapa identificado ali. Hoje, os seus restos mortais estão em Londres, na abadia de Westminster, mas o seu coração ficou na África. Anos mais tarde, foram enviados para o mesmo lugar do trabalho missionário de Livingstone alguns missionários que estiveram nesta região, pregando o evangelho, proclamando, e enquanto faziam isso, certa feita eles foram confrontados por nativos da região, que diziam: olha, esse Jesus que você está pregando, que vocês estão anunciando, este Jesus já esteve aqui conosco já. O nome dele era Dr. Livingstone. Veja que testemunho deste homem, que marca ele deixou. Este homem trazia no corpo as marcas de Jesus, o seu testemunho. A história registra que ele morreu de malária e de disenteria, ajoelhado, orando. Ele terminou a sua vida diante de Jesus. Paulo, da mesma forma, lá em Gálatas 6,17, ele diz assim: olha, quanto ao mais que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que são marcas aqui? Marcas são referenciais, são pontos de referência, são exemplos, são sinais de alguém que viveu uma vida superlativa, uma vida que impactou a sua geração, que trouxe uma mudança de contexto. Ele quebrou paradigmas, ele foi o paradigma do seu contexto. Voltando para o texto que nós lemos, desde o capítulo 6, e nós já lemos o capítulo 6 todo praticamente, né, desde o verso 8, mas desde o versículo 1, a Bíblia fala que a igreja se reuniu diante das dificuldades. Nós pregamos no domingo passado sobre isso, e naquela circunstância a igreja ela está se instituindo, ali a eleição de homens para fazer o trabalho diaconal, e diz que entre eles havia um homem, versículo 5, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E esse homem cheio de fé, do Espírito Santo, cheio de graça e de poder, foi o diferencial da igreja. Há poucos registros sobre Estevão. Começa neste texto, falando quem ele era, e depois já passa para o seu testemunho. O testemunho desse homem. Esse homem que teve toda a intrepidez. Versículo 8 diz que ele, cheio de graça, de poder, ele fazia sinais, prodígios entre o povo. E diz que vieram homens da sinagoga para discutir com ele. Mas, versículo 10, eles não podiam sobrepor a sabedoria, a unção, a graça do Espírito que estava sobre ele, a maneira como ele falava, como ele se instruía. E no versículo 11... até o versículo 15, que faz parte da porção que nós lemos nessa noite, o Anderson leu, o pastor Anderson leu antes, eles já não tinham mais palavras para discutir com Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo. Então eles resolveram levantar um falso testemunho contra ele, levando ao julgamento perante o Sinédrio, e diz que enquanto isso, o versículo 15 termina, diz que enquanto ele estava ali para se defender, fitando os olhos nele, diz que o seu rosto se transfigurou, tornou-se como se fosse o rosto de um anjo. Eu nunca vi um anjo, mas eu imagino como foi essa cena. Ele se transfigurou, ele se tornou totalmente diferente, gracioso, paz.
Havia algo no seu semblante que confundia e confrontava todos aqueles que estavam à sua volta. Ele estava totalmente marcado por Deus. A sua vida impactou aqueles homens, impacta a nossa vida hoje. A partir do versículo 1 agora, até o verso 50, que foi lido também, do capítulo 7, agora Estevão começa a sua defesa diante dos seus acusadores. E o interessante é que Estevão, ele começa lá desde Abraão, e ele vem narrando a história da revelação bíblica, a formação do povo de Deus. Ele vem falando de Abraão, ele vem falando de Isaac, de Jacó, de José, chega a Davi, passa por Moisés, chega a Davi, até chegar no Cristo, e demonstrando um profundo conhecimento da história bíblica. Quem dera os crentes hoje tivessem a capacidade, o discernimento, a habilidade de expor a história bíblica com tanta precisão como esse homem fez. Com essa unção, com essa autoridade, com essa intrepidez. Bom, aí nós já chegamos agora no versículo 51 do texto. Eu estou correndo, mas eu creio que você já entendeu o contexto. Então esse homem dá esse testemunho de toda a história bíblica, aí desde Abraão até chegar nos dias de Cristo Jesus. E a partir do versículo 51, Estevão, agora que expõe a história, ele entra no momento de confrontação com aqueles homens. E ele vai falar exatamente sobre o porquê ele estava sendo julgado, exatamente por causa da iniquidade desses homens. E ele vai dizer, olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, ele passa por um momento de acusação, incircuncisos de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, vocês já ouviram a palavra de Deus, mas permanecem empedernidos, endurecidos, resistentes. Ele dizendo assim, olha, assim como vossos pais perseguiram, vocês os fazem hoje, vocês também perseguem. Este é o ministério de Estevão, o ministério de exortação. E ele expõe isso com coragem. No versículo 52, ele adverte, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, de Jesus, do qual vós agora vos tornastes, diz ele, traidores e assassinos. Traidores e assassinos. E depois de dar este testemunho, de dar essas palavras, Estevão é apedrejado e morto. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela precisa exprimir exatamente esse diferencial. Como reagimos diante das pressões da vida? Aqui nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, Estevão. E nós vamos falar um pouquinho sobre as marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Como que esse homem viveu, como que ele testemunhou, e pegando esse testemunho, principalmente a partir do versículo 50 em diante, nós vamos ver a defesa, agora quando ele chama a atenção para a responsabilidade daqueles que estavam ali o condenando a aquele apedrejamento e que participaram de sua morte. A primeira marca de um crente cheio do Espírito Santo é que um crente cheio do Espírito Santo, ele é conhecido pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. O interessante é que Estevão, ele testemunha com intrepidez. Ele proclama com intrepidez, ele prega com intrepidez, ele prega com ousadia, com coragem. O capítulo 6, versículo 8, diz assim, capítulo 6, versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esta era a vida desse homem, de sinais, de prodígio. Que testemunho para a sua sociedade. Amados, muitos de nós estamos acovardados, escondidos, camuflados. Nem parece que nós recebemos a Cristo, que conhecemos a Jesus. Porque as pessoas não sabem, a nossa vida não está impactando ninguém. Mas a vida desse homem causa grande impacto
no seu tempo. Ele foi escolhido como um dos homens que ia cuidar da assistência da igreja, porque a sua vida era uma vida de intrepidez, de ousadia, de coragem, de impacto. Ele causava mudança onde ele estava. Ele era um agente de transformação. Olha o versículo 10, e diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. É alguém que lia as Escrituras, que tinha vida de oração, que tinha capacidade dada por Deus, mas que buscava crescer a cada dia, crescia na sua experiência com Deus, e isso refletia quando ele falava com as pessoas. O versículo 15 diz que todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, ele se tornou o centro daquele momento. As pessoas estavam fixadas no que Estevão tinha para dizer, e diz que o seu rosto se tornou como o rosto de anjo. Ele foi chamado ali para um testemunho. Deus estava colocando ele num pedestal. Deus estava colocando. Precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido. Não sei se você sabe, mas este é o primeiro mártir da história da igreja. É o primeiro homem a morrer por Jesus. E que testemunho lindo ele dá. Então, a primeira marca do crente cheio do Espírito é que ele é conhecido pelo seu testemunho. E diz o versículo 51 até o versículo 54, se você acompanhar no texto aí, ele confronta esses homens sobre eles serem de dura serviço, de que assim como o perseguiram no passado, os profetas estavam perseguindo. E o versículo 54 diz que eles, ouvindo isso, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. O homem, a mulher, o crente cheio do Espírito tem uma vida de testemunho que causa impacto, que faz a diferença. Quando ele prega, quando ele fala, quando ele testemunha, ele o faz com coragem, com autoridade. Paulo, por exemplo, ordena em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo, seja você o diferencial, encurrale os pecadores, anuncie a graça de Deus, fala do veneno, fala do remédio, fala da doença, fala do remédio. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Somos chamados para dar um bom testemunho de Jesus. Então tenha intrepidez, seja ousado no falar abertamente, no poder do Espírito Santo. Tenha esta marca de um crente cheio do Espírito. Peça ao Espírito sabedoria e ousadia no falar. Não se acovarde. Deus está te chamando, e Deus te chamou para esta geração, para esse tempo. Você não terá um outro testemunho para dar. Este é o tempo que Deus está te levantando para testemunhar da graça de Deus. A segunda marca, a primeira é o testemunho. A segunda marca é a sua visão espiritual. A segunda marca de um crente cheio do Espírito é a sua visão espiritual. O versículo 55 e 56 vai mostrar que o crente cheio do Espírito, ele tem uma visão que vai muito além do homem natural. Ele tem os olhos da fé. Me diz o versículo 55 e 56, mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O homem cheio do Espírito de Deus é capaz de discernir coisas espirituais. A sua visão não está limitada somente a esse tempo e a esse espaço. Ele consegue ver que uma pequena semente pode dar uma grande lavoura.
Ele consegue ver que uma família que começa a estudar a palavra do Senhor e que começa a pregar o evangelho para uma vizinhança, consegue ver uma cidade inteira alcançada. Como Paulo, quando chegou em Éfeso e começou o trabalho com alguns homens que ali estavam, e a Bíblia diz que em 2 anos a Ásia inteira foi alcançada pelo evangelho. Que visão! Visão do alto, visão de poder. Visão graciosa, visão espiritual. É ver muito mais do que o seu momento, é ver o que Deus quer nos mostrar futuramente, é ver além do homem natural. Dizem por aí que quem não tem visão espiritual não planta tâmaras, porque na antiguidade as tâmaras demoravam entre 80 e 100 anos para produzir. E aí vem a máxima deste fruto. Alguém perguntou certa feita, por que você está plantando tâmara, sendo que você não vai colher tâmara, vai demorar muito para produzir. E este disse, olha, eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para a próxima geração. Eu estou semeando para uma próxima geração. Isso é visão espiritual. Hoje você vai no comércio e você compra tâmara, porque alguém plantou um dia, porque alguém teve visão. Interessante que isso é muito bem exemplificado lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8 até o 17. Eu vou apenas mencionar, não vou ler o texto, mas fica o registro aí. Quando Eliseu está encurralado pelos exércitos inimigos que se acampam em torno da sua casa, os sírios acamparam, querem destruir a vida do profeta, querem matar o profeta, porque o profeta passava informações privilegiadas do trono de Deus para o rei de Israel e livrava a nação de Israel dos ataques do inimigo. Todas as vezes que o inimigo se preparava, o rei inimigo pensava, eu vou atacar Israel dia tal, com exército, passando pelo vale tal. Deus falava com o profeta Eliseu, e ele avisava o rei de Israel que se prevenia. E aí chegava a notícia ao rei da Síria, olha, eles estão se preparados para a guerra lá. E ele mudava de opinião. Quando ele ficou sabendo que era Eliseu, este homem que intervinha, que sempre estava ali interpondo entre Deus e os planos malignos do rei inimigo, então ele procura matar o profeta. E quando ele cerca o profeta, a palavra de Deus diz que pela manhã, quando o moço de Eliseu, possivelmente era Geazi, levantou e ele saiu para ver, tinha um exército acampado. E ele vem e avisa para o profeta, olha, nós estamos cercados, nós estamos mortos, o inimigo está aí. E Eliseu diz assim, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele ora, e Deus abre os olhos para aquele moço. E quando ele vê, na verdade, o exército do Senhor está acampado. Carruagens de fogo, o exército do Senhor, para os livrar. Depois do desafio você lê aí, 2 Reis capítulo 6, todinho, você vai ver que história linda é essa de livramento do Senhor. O poder para ver além dos olhos naturais. A visão espiritual, os olhos da fé. Um crente cheio do Espírito, ele tem uma visão espiritual. Ele não olha apenas para o caos, para as circunstâncias que estão à sua volta. Muitos nesses dias estão com seus corações amedrontados, aterrados, porque só consegue ver esse momento. Tem gente que só conseguiu ver o que aconteceu nesta semana. Quem sabe você precisa dar uma passeada nas Escrituras essa semana para você olhar o que Deus diz a respeito. Enquanto tem gente velando cadáveres, o profeta Isaías está vendo Deus assentado no trono. Deus governando. Deus regendo a história. O Deus que tem pensamentos mais altos que os nossos, caminhos mais altos que os nossos. O Deus que ninguém pode esquadrinhar, ninguém pode medir, que ninguém pode limitar. E Ele está presente em todos os lugares, com toda a sua glória, com todo o seu domínio. E apesar de a história momentânea parecer catastrófica, como se Deus tivesse perdido o rumo da história, a história caminha para um fim último e Deus está canalizando para a sua glória. Ele está preparando a história para um fim útil, proveitoso,
de acordo com os seus decretos, os teus propósitos. Assim Deus governa a história. Em terceiro lugar, a terceira marca do crente cheio do Espírito Santo. Não apenas que ele é conhecido pelo seu testemunho, pela sua visão espiritual, mas também pela sua capacidade de transformar momentos de tribulação em momentos de entrega e de adoração. Por isso eu disse no início que você precisa produzir o melhor de Deus na sua vida quando você passar por apertura. Tem gente que quando passa por aperto, por circunstâncias difíceis, eles negam a fé, eles abandonam o Senhor, eles invertem os valores, eles mudam a forma de viver. Tem gente que diz assim, olha, eu roubei porque eu estava com fome. Eu menti porque senão eu corria o risco de ser demitido. A pressão não pode mudar os nossos valores. Nós estamos firmados em valores. Valores do reino de Deus. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele não vai mudar a sua forma de agir por causa das circunstâncias. É as circunstâncias que vai mudar. Ele vai permanecer fiel, fiel até a morte. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem a capacidade de transformar momentos de tribulação em momentos de entrega e de pura adoração. Versículo 57 e versículo 58 e 59, os 3 versos aí. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um crente cheio do Espírito é capaz de transformar mesmo os momentos de profunda tristeza em aqueles momentos de louvor e de entrega total e real ao Senhor Jesus. David Livingstone morreu no trabalho do Senhor, no serviço do Senhor, de joelhos, orando. A sua vida marcou a geração. Estevão, o primeiro dos mártires, morreu adorando o Senhor, invocando o nome do Senhor, se entregando ao Senhor. A história dos mártires nos ensina que homens, ou nos registra que homens e mulheres eram queimados vivos, enforcados, apedrejados, crucificados. E nesses momentos eles testemunhavam, eles davam glória a Deus, e mesmo diante da morte, eles se alegravam no Senhor. Porque a causa ela era excelente. Quando os apóstolos, Pedro e João, são açoitados, apanham, diz que eles saem diante das autoridades felizes, porque haviam sofrido por Jesus. Confirmando o que nos escreveu Tiago, em sua carta, capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. Tende motivo de alegria ou passar pelas provações. Tem a capacidade de transformar momentos de tribulação em momentos gloriosos com Deus. E o maior exemplo que nós temos foi aquele que passou pelo sofrimento mais terrível. Os irmãos que estavam fazendo, ou que fizeram essas semanas devocionais que nós enviamos, nós falamos bastante dos encontros com Jesus, sobre o encontro com o Pai, sobre o Getsemane, sobre o sofrimento. E ali nós vamos ver que Jesus, a despeito do seu sofrimento, da sua angústia, do abandono do Pai, ele produz o melhor de Deus em sua vida. Ele transforma aqueles momentos em momentos de completa entrega. E mesmo quando está na cruz, Lucas 23, 46 diz o seguinte, então Jesus clamando em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Momento de tribulação, no momento de entrega. No momento em que estamos
imputando a Jesus toda a maldição, está sendo imputado em Jesus toda a maldição prevista na lei. E com a maldição, a dor, o abandono, até a morte, ele tem a capacidade não somente de interceder, mas inclusive de render em adoração e entregar o seu espírito a Deus. Um crente cheio do Espírito Santo tem a capacidade de transformar momentos de tribulação em momentos de entrega e de adoração. Esses dias que você está trancado na sua casa de quarentena, você levantou o altar ao Senhor? Você rendeu-se a Ele em adoração nesses dias? Você fez desses dias momentos de entrega, momentos de completa devoção, de gratidão a Deus? Você tem se rendido a Ele nesses dias? Ou você tem lamentado, reclamado, usado mais a tecnologia para se perverter com más notícias e fazendo dessas más notícias ainda, dando publicidade a elas? O nosso chamado é para produzir o melhor de Deus em nós. E a quarta marca do crente cheio do Espírito. A primeira é o seu testemunho. A segunda marca é sua visão espiritual. A terceira é sua capacidade de transformar momentos de tribulação em momentos de entrega. A quarta marca é o seu amor incondicional. Seu amor incondicional. Ele está pronto a amar sempre, até mesmo os inimigos e até a morte. Amar sempre, até mesmo os inimigos e até a morte. Versículo 60, aí do texto, diz que então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Ele suplicou, não por si mesmo. Estevão morre intercedendo pelos seus algozes, provando um amor incondicional. Só vimos esse amor em Jesus. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele faz Ctrl-C, Ctrl-V na vida de Jesus e diz assim: eu quero morrer como Jesus. Capacidade de interceder pelos inimigos. Seu amor incondicional. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que está sempre disposto a amar, mesmo que não seja correspondido a este amor. Estevão estava sendo apedrejado, mas ao mesmo tempo intercede pelos seus assassinos, para que Deus não considerasse a ignorância do pecado deles. Foi exatamente o que fez Estevão. Ele cumpriu o mandamento do Senhor Jesus, que diz em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que interessante, amai os vossos inimigos, Mateus 5,44, e orai pelos que vos perseguem. Estar pronto para amar sempre é deixar os interesses nossos de lado, para atender os interesses do outro, é estender a mão e até mesmo aos inimigos. Amar os iguais é fácil. O difícil, meus irmãos, é amar os diferentes. É amar os que nos perseguem, os que nos chateiam, os que nos caluniam, os que nos agridem. Nós somos chamados para amar estes, com este amor incondicional. É amar sem preconceito de cor, de raça, de ideologias políticas ou religião. É ser conhecido por alguém que é cheio do Espírito Santo. Amor incondicional. E o Senhor Jesus diz que é assim que seríamos conhecidos por seus discípulos. João 13, 35. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Somos conhecidos pelo amor. Concluindo, meus amados irmãos,
que as marcas de um crente cheio do Espírito Santo possam fazer parte da sua vida. Que você possa nesta noite olhar para o texto das Escrituras, de Atos que nós lemos, capítulo 6 e capítulo 7, para a vida deste homem superlativo. A Bíblia registra um pouquinho só da sua história, mas o que registra é maravilhoso. Um homem cheio do Espírito Santo. As Escrituras estão registrando quem era Estevão, quando ele foi escolhido para ser um daqueles que iria servir a igreja cristã naquele tempo. Ele foi escolhido porque ele era esse homem cheio de graça, de sabedoria e do Espírito Santo. Esse homem tem as marcas diferentes das do mundo. Ele se distingue por essas marcas. Assim ele é. Ele testemunha. Ele prega da palavra de Deus com intrepidez e ousadia. Você é chamado para isso, para testemunhar nesses dias. Ter a visão de que vai além dos olhos naturais. Tem os olhos da fé. Por isso, meus irmãos, nós precisamos todos os dias, ler os jornais com a Bíblia na mão. Senão você vai morrer, meu irmão. Senão você vai adoecer. Leia as notícias, mas leia as Escrituras, porque nelas, na palavra de Deus aqui nós temos vida eterna. É ela que testemunha a respeito de Jesus, que testifica a respeito de Jesus. Então nós precisamos ler as notícias com a Bíblia na mão. Ela é a baliza da nossa vida. Então nós temos que ter essa visão espiritual. Temos que ter a capacidade de transformarmos momentos de dor em momentos de entrega ao Senhor. De no momento do aperto, Deus produzir em nós o seu melhor. Refletimos sua glória. Ter um rosto transfigurado, não numa caricatura de traidor, de assassino, de maligno, de malfeitor, de mentiroso, de falso, de profano, de iníquo, de ter negado Jesus. Mas a Bíblia diz que Estevão, o seu rosto transfigurou como o rosto de um anjo. Com a paz, com a serenidade, porque o fruto do Espírito Santo na vida dele era notório. Quem olhava para Estevão conseguia ver Jesus. Quem olhou para David Livingstone na história, viu Jesus. Quando os nativos tiveram contato com outros missionários que anunciavam a Jesus, disseram, ele já esteve no nosso meio. E o seu nome era David Livingstone, Dr. Livingstone, porque ele vivia nas mesmas marcas de Jesus, assim como Estevão. E que o amor faça parte das nossas vidas, para que nós possamos evidenciar frutos de crentes cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Baixe sua fronte onde você está. Feche seus olhos. Quem sabe o seu clamor nesta noite é sobre isso. Dizendo, eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um crente como Estevão. Eu não sei quantos dias de vida eu tenho, mas eu quero ser esse crente que testemunha com poder, com coragem, com intrepidez. Esse crente que tem uma visão espiritual. Esse crente que transforma momentos de dor em momentos de entrega. Esse crente que é conhecido pelo amor incondicional. Eu quero ser esse crente, para louvor da glória do Senhor. Pai, nós te damos graças por este momento, ó Deus, e pela tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, aplica as letras desta palavra em nossa vida, para que ela possa tomar forma no nosso comportamento. Produz, ó Deus, o melhor do Senhor nas nossas vidas, e nos momentos de tribulação, de perseguição, de sofrimento, de angústia, nós possamos, ó Deus, refletir a glória, a graça, o poder do Espírito, em nome de Jesus, ó Pai.
Visita este, ó Deus, que me acompanha neste momento, nessa transmissão e cultua comigo, Senhor. Que assim, ó Deus, cada família, cada vida seja impactada e que tenhamos as marcas de um crente cheios do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção. With